Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca do ceticismo, do falso ceticismo e da espiritualidade. Eh, Contrapondo, entre aspas, ou dando a conhecer mais ou menos o que é a atitude cética e o que é a atitude dogmática perante a verdade. Para isso eu vou ler um bocadinho desta minha obra, um ensaio sobre a atitude filosófica, o que é ter uma atitude filosófica perante a vida. Portanto, eu vou ler um capítulo. O capítulo chama-se mesmo o 24. Chama-se mesmo ceticismo ou falso ceticismo, creio eu. Ceticismo, falso ceticismo e espiritualidade. A nossa relação com a espiritualidade. Porque eu creio que há. Eu dou para sugestão no começo dos vídeos para subscreverem o canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanharem o meu trabalho, para porem like, comentarem que essas coisas são importantes para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Já me esqueci de dizer isso. E eu vou ler um bocado, porque há muitas confusões acerca do que é. Há pessoas que confundem, por exemplo, no sentido clássico, confundem ter uma atitude cética com aquilo que no fundo poderá ser uma atitude dogmática. Portanto, vou fazer uma pequena leitura e depois vou falar acerca desta temática, porque há muitas confusões, digamos, filosóficas ou de definição, e até de uma pessoa pensa que está a ter uma atitude cética ou uma atitude cética positiva, que seja construtiva e produtiva, e às vezes não está a ter assim tanto. Às vezes a pessoa está a ter uma atitude perante a verdade mais se aproxima do dogmatismo e da atitude dogmática do que da atitude cética, diante, seja todo tipo de temas, nomeadamente da espiritualidade. Há muito falso ceticismo diante da espiritualidade. Há muitas pessoas que, quando ouvem falar em espiritualidade, começam logo a sentir alguma forma de rejeição e aversão. Começam logo um processo de menosprezo, menorização, distorção e ridicularização. Estão cheias de certezas quanto à espiritualidade. Estão cheias de certezas que tudo o que diz respeito à espiritualidade é falso, uma ilusão, uma fantasia. Por vezes associam a espiritualidade a atitudes profundamente dogmáticas. Mas, no fundo, o tipo de atitude que demonstram diante da espiritualidade é que é profundamente dogmático, conservador e ignorante. Algumas dessas pessoas chegam a dizer que são muito céticas diante da espiritualidade, quando na realidade são apenas muito dogmáticas e preconceituosas, pois acabam por realizar uma falsa atitude cética, acabam por realizar um falso ceticismo. Não procuram a verdade com abertura por acreditarem que ainda não a encontraram, uma vez que já vão cheias de certezas diante da temática espiritualidade. A certeza da falsidade. Não dão sequer o benefício da dúvida. Não há nenhuma curiosidade, liberdade e independência intelectuais entre a temática e espiritualidade. Há apenas, por vezes, um apego à crença preconceituosa de que é tudo falsidade, ilusão, aldrabice, engano e fantasia. Ora, este tipo de comportamentos manifesta muita coisa menos o verdadeiro espírito científico em que a experiência tem um papel central. Fugir da experiência, fugir de possibilidades empíricas de forma preconceituosa, partindo do pressuposto que são todas impossíveis ou falsas, é, no mínimo, um comportamento anti-ciência, anti-científico. Antes de poder provar seja o que for no âmbito da espiritualidade, primeiro precisa de haver abertura consciencial, um tema que eu costumo falar muito. Primeiro precisa-se de admitir possibilidades existenciais e empíricas, precisa-se dar o benefício da dúvida. Depois, com rigor e exigência, realizar-se um trabalho científico profundo de estudo e investigação, estando disponível para se enfrentar o desconhecido e o desconforto intelectual, estando disponível para a hipotética mudança de paradigma, estando-se prioristicamente disponível para se poder ter de colocar em causa o próprio sistema de crenças, as próprias crenças em que se poderá nutrir alguma forma de apego. Há pessoas que, ao primeiro sinal de desconforto intelectual, um tema que eu falo muito, começam logo a fugir, distorcer e ridicularizar qualquer assunto, e em específico algo relacionado com a espiritualidade, deixando o processo a meio. O apego a crenças antigas acaba por ser mais forte que a curiosidade intelectual, do que a vontade de conquistar a verdade, com V grande, seja ela qual for e de que forma for. Pronto, o resto, quem quiser, que compre o livro. Então vamos lá. Ao longo da minha vida eu sempre fui de refletir filosoficamente, de questionar as coisas, comportamentos, formas de estar, não para ficar a julgar as pessoas em si, mas para refletir sobre temáticas, refletir sobre ideias, às vezes resolver problemas, procurar lógica, o sentido, descobrir falácias. A minha cabeça sempre funcionou muito mais neste enquadramento. Tanto virado para o humor, sempre tive uma cabeça com um foco muito virado para o humor, desconstruir as coisas no sentido de criar alguma comicidade, como desconstruir filosoficamente as coisas e perceber o porquê das coisas. E eu sempre reparei que há pessoas que, sem qualquer tipo de julgamento ou moralismo, que sempre que aparece algum determinado assunto, eu posso falar de espiritualidade, posso falar de extraterrestres, posso falar de coisas, descobertas científicas, seja o que for,
que têm algum tipo de conflito relativamente a elas. E no fundo, esse conflito pressupõe, às vezes, uma pessoa desconstruindo apegos e bloqueios intelectuais, uma pessoa tem apegos a determinadas crenças, e, e muitas vezes a pessoa tem apegos, bloqueios, já parte do pressuposto que algumas coisas, alguns assuntos é tudo falso, tudo não existe, é maldrabice. Portanto, tem uma atitude dogmática, já tem certezas. Porque a atitude cética perante a verdade é uma atitude de questionamento, de eu acredito que ainda não contei a verdade, ela pode existir, mas eu acredito que esta não é verdade, poderá haver uma verdade melhor. Estou a perceber. O cético é aquele que duvida, aquele que coloca em causa, às vezes. Não é só aquele que rejeita com certeza absoluta, porque para isso nós temos uma atitude dogmática. A atitude dogmática é uma atitude perante a verdade. Essa atitude dogmática, digamos assim, dentro deste enquadramento intelectual ou conceptual, eu posso, tem a ver com as certezas que uma pessoa possa ter relativamente à verdade. Eu posso ter certeza profunda que aquilo é verdade, ou posso ter uma certeza profunda que aquilo não é verdade. Portanto, trata-se, ou que aquilo é falso, trata-se de uma atitude perante um objeto que poderá ser enquadrado no contexto da verdade ou falso, da verdade ou falsidade. Estão a perceber? Portanto, há uma atitude de certeza. Dentro do enquadramento da atitude cética, eu falo também nesta obra, que é a atitude cética positiva, digamos assim, a atitude cética negativa. Eu posso ter uma atitude cética em que eu admito possibilidades, em que eu acho que pode não fazer muito sentido e pronto, mas deixo o caminho aberto. Portanto, eu não acredito que ainda não encontrei a verdade, mas poderei encontrar, estão a perceber? E, é muito diferente eu ter uma atitude de questionamento, colocar em causa, isto já não faz muito sentido, mas procurar conhecer e procurar saber, investigar, estudar determinado assunto, do que ter uma atitude, ou achar que tem uma atitude cética, ou ter uma atitude cética negativa perante um assunto, no fundo que eu rejeito, não quero saber, para mim já tenho certeza absoluta acerca de que ele é falso ou que é verdadeiro, portanto nem me dou ao trabalho de estudar e de investigar. E arrumo uma gaveta o assunto. Portanto, isto aproxima-se mais de uma atitude dogmática do que de uma atitude cética. Se eu já tenho uma certeza absoluta, digamos assim, acerca de determinado assunto, eu estou a ter uma atitude dogmática. Portanto, aquelas pessoas que rejeitam completamente, por exemplo, estou a dar o exemplo da espiritualidade, poderia dar outro. Aquelas pessoas que rejeitam tudo o que tem a ver com a espiritualidade, por já partirem do princípio que aquilo é tudo falso, é tudo mentira, é tudo ilusão, é tudo maldrabice, é tudo seja o que for. Se a pessoa tem essa certeza perante essas propostas de verdade relacionadas com a espiritualidade, a pessoa não está a ter uma atitude cética. A pessoa está a ter uma atitude dogmática, mais especificamente. Porque a atitude cética, no meu entender, não se trata apenas de uma rejeição da verdade. Em última instância, o ceticismo leva a uma incongruência, porque a pessoa não acredita na possibilidade de fazer juízo de verdade. Portanto, essa pessoa lhe perguntarem como é que chama, ela ser um juízo de verdade, que é como se chama, já está a ser incongruente por princípio. Porque está a realizar um juízo de verdade. Pelo menos é possível chegar à verdade do seu nome. Estão a perceber? Portanto, nós temos de refletir um bocadinho, porque às vezes a nossa atitude perante certas propostas de verdade, que neste caso pode ter a ver com a espiritualidade, ela mais se aproxima de uma atitude dogmática, porque há pessoas que são anti-dogmatismo, quase, levantam a bandeira do ceticismo, mas são muito dogmáticas em mil e uma coisas, dentro das quais já têm muitos preconceitos ou certezas absolutas acerca dela. As pessoas não dão o benefício da dúvida. As pessoas não admitem a possibilidade. Estão a perceber? E não dar o benefício da dúvida, não admitir possibilidades, não ter abertura consciencial, participar de um conservadorismo intelectual, mesmo que inconsciente, isso aproxima-se mais de uma atitude dogmática perante a verdade do que uma atitude cética. Estão a perceber? Portanto, o que eu quero aqui é incentivar a curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Eu quero deixar a semente para nós não nos fecharmos em preconceitos relativamente a tudo que tenha a ver, de uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, com a espiritualidade. Deixarmos o caminho aberto, deixarmos potenciarmos entre nós uma abertura consciencial, potenciarmos entre nós a necessidade, a consciência de que a maior parte das aprendizagens acontecem fora da zona de conforto intelectual. Portanto, nós temos de sair da zona de conforto intelectual, do nosso contexto dos apegos, das nossas crenças e assim, aprender a colocar em causa, aprender a questionar, aprender a desconstruir, para podermos desenvolver a nossa consciência e até a nossa felicidade, digamos assim. Portanto, nós temos de abrir a consciência. E ter uma consciência fechada e achar que, relativamente a um determinado assunto, eu fecho as portas, não deixo nada de novo entrar, não, nem sequer deixo entrar propostas de verdade que possam desconstruir as minhas ilusões. Estão a perceber? Se eu não deixo nada de novo entrar e tenho certezas absolutas, eu estou a ter essencialmente uma atitude dogmática. Se eu já rotulo tudo que tem a ver com a espiritualidade como sendo falso, como sendo ilusão, como sendo maia, como seja o que for, eu estou a ter uma atitude dogmática perante aquilo. Eu não estou a ter mais, sou muito cético, eu sou muito cético, eu só devido. O só duvidar não leva a lá nenhum.
O só duvidar pode levar a uma incongruência, em última instância, estão a perceber? Portanto, eu tenho de colocar em causa, eu tenho de questionar, eu tenho que ter abertura consciencial. Procurar a verdade. Eu posso achar que ainda não encontrei no seu estado mais puro, mas procurar a verdade. Há um movimento meu, não há uma rejeição total de todas as propostas de verdade, pressupondo muitas vezes um apego ou bloqueios e apegos intelectuais dentro da minha própria consciência. Portanto, é como se eu tivesse palas, eu fecho as palas, eu não deixo nada de novo entrar e fico assim, ai, sou muito cético, sou muito cético. Tudo que é diferente, eu sou cético. Tudo o que é dentro daquilo que eu já acredito, eu sou dogmático. Não porque o dogmatismo normalmente tem um peso mais negativo, então as pessoas não querem assumir que são dogmáticas, estão a perceber? Portanto, há sempre um equilíbrio entre dogmatismo e ceticismo, digamos assim, relativamente à nossa relação com a verdade, a nossa atitude perante a verdade. Portanto, o que eu quero deixar aqui é a semente da necessidade da abertura consciencial. Nós temos de aprender a estar abertos e não confundir, às vezes, uma atitude de rejeição completa e de preconceituosa relativamente a determinadas propostas de verdade com uma atitude cética. Se calhar não tem nada a ver com uma atitude cética, tem a ver com uma atitude dogmática perante a verdade. Estão a perceber? Portanto, fica aqui mais um vídeo da filosofia. Podem adquirir este exemplar, podem encomendar-me pelo meu e-mail, filipeferrocalhau.gmail.com. Eu deixo tudo isso na descrição do vídeo. Deixo o link deste livro na descrição do vídeo. Um ensaio sobre a atitude filosófica, o que é ter uma atitude filosófica perante a vida. De 2021. Fim de 2021 que foi publicado. Ou a meio de 2021. Ainda não fiz a sessão de lançamento. Portanto, dou sempre a sugestão no começo dos vídeos, para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho, para publicarem, para divulgarem, para publicarem noutras plataformas, se quiserem, para ajudarem a chegar a mais pessoas, para comentarem, para porem like, porque isso é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Eu vou publicar no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram e todo esse tipo de coisas. Portanto, sigam-me nas outras redes sociais, que eu deixo tudo isso na descrição do vídeo. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal e do meu projeto no sentido geral de meu ativismo filosófico e ativismo para uma pedagogia da felicidade, podem fazer doações, que eu não tenho patreon.com, pelo meu IBAN, pelo meu MBWay. Eu deixo tudo isso na descrição do vídeo que fica no canal no YouTube. Portanto, está aqui esta obra, muito interessante, no meu entender, mas a seu respeito. Subscrevam o canal, comentem e partilhem. É importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.